Oi, eu sou o Felipe e no vídeo anterior eu contei toda a história maluca de como a humanidade descobriu aquela pílulazinha azul que faz a festa do asilo. O que ficou faltando lá foi comentar os usos mais bizarros desse remédio. Sim, lá eu expliquei por que médicos dão a pílula azul para crianças, o gênio pelado que inspirou a ciência séria e os segredos do sangue dentro do seu coração. Só que ficou faltando contar um monte de coisa interessante sobre o remédio. Por exemplo, como um grupo de cientistas argentinos alterou a percepção de hamster depois de fazer eles viajarem de avião, ou como agentes americanos venceram o terrorismo fazendo árabes ficarem de pau duro, e até como a Pfizer deixou os coelhos e idosos de uma cidadezinha de interior depois de uma contaminação. Esses são 3 casos bizarros envolvendo o Viagra. Em 1988, a Pfizer fincou os pés em Ringaskiddy, City, uma vila portuária no condado de Cork, na Irlanda, com ares tranquilos e uma vista generosa do Atlântico Norte. Na época, ninguém imaginava que o lugar famoso por nada além de suas colinas verdes e seu porto industrial acabaria virando manchete em jornais do mundo inteiro, porque um bando de vovô estava excitado. A fábrica da Pfizer foi instalada com foco em medicamentos diversos, tipo Zitromax e Zoloft, os famosos azitromicina e sertralina, respectivamente, operando sob a mesma lógica de qualquer grande centro farmacêutico europeu. Empregava gente da própria vila, oferecia estabilidade, bons salários e, com o tempo, tornou-se parte da paisagem. Mas bem que Ruptura nos avisou. O que era para ser apenas mais uma base de produção, logo seria o centro de uma conspiração inusitada e bizarra. A lenda de que Ringaskiddy havia se transformado sem querer na cidade mais fogosa da Irlanda, e talvez do planeta. Em 1998, a FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, tipo a nossa Anvisa, aprovou o citrato de sildenafil, princípio ativo do Viagra, que você acompanhou o processo todo de origem no vídeo que vai aparecer nas telinhas aqui no final, como primeiro tratamento oral para disfunção erétil. O sucesso do medicamento foi tão grande que a Pfizer escolheu a fábrica irlandesa como um de seus principais centros de produção, dando à pequena vila um papel estratégico no suprimento global. A partir daí, surgiram os boatos típicos de cidade pequena, mas com um detalhe curioso. Diziam que vapores liberados pelas chaminés continham resíduos de Viagra que se dispersavam pelo ar como um afrodisíaco invisível. Moradoras relatavam que muitos maridos mais velhos pareciam ter recuperado a vitalidade noturna, enquanto as taxas de natalidade, antes abaixo da média nacional, registravam um aumento repentino, incluindo o caso de um funcionário da própria fábrica que se tornou pai de quadrigêmeos, episódio até então inédito por lá, embora claramente não haja ligação entre fertilidade múltipla e sildenafil. Mas foi por volta de 2005 que outra história passou a circular e deu alguma prova material para os boatos, uma explosão populacional de coelhos nas áreas rurais ao redor da fábrica. Embora a explicação científica mais plausível fosse a ausência de predadores e o ambiente favorável, nada tirava da cabeça dos moradores que a fábrica estava contaminando o lugar com a poção mágica do amor. O que começou como piada virou conspiração mesmo, e em 2012 a Pfizer decidiu se manifestar oficialmente. A empresa informou que todo o processo de fabricação do Viagra seguia rigorosos padrões internacionais de segurança fiscalizados pela FDA e pela Agência Ambiental da Irlanda, garantindo que não houvesse vazamento de sildenafil ou resíduos. Ainda assim, mesmo assegurando que a produção era completamente selada e controlada, a companhia optou por tratar o boato como um mito divertido, reconhecendo que a história atraía atenção e curiosidade, quase como um marketing involuntário. Em 2018, a fábrica produziu oficialmente 45 toneladas de Viagra. Mas claro, apesar das anedotas sobre idosos revitalizados e coelhos se proliferando, não existem evidências científicas de que a fábrica tenha provocado qualquer efeito de libido ou alterações na fauna local, diferente dos hamsters de pau duro na Argentina. Em um laboratório argentino, Diego Golombek, neurocientista da Universidade Nacional de Quilmes, testou uma aplicação curiosa para o sildenafil: manipular a percepção de tempo em hamsters. Mas calma que não foi tão aleatório assim, tinha um motivo para isso. O ritmo circadiano é como um relógio interno que regula o sono, a digestão, a temperatura corporal e a liberação hormonal. E como o próprio nome sugere, é um ritmo que não pode sair do tom. Se ele se descompassa ao mudar abruptamente de fuso horário, acaba causando o famoso jet lag, que compromete sono, memória, humor e até imunidade. Se a diferença de fuso horário chega perto de 12 horas, aumenta o risco de obesidade
de doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos, já que diferentes órgãos levam tempos diferentes para se reajustar. Cada parte do seu corpo entende que horas são de um jeito diferente. Para testar o efeito, Golombek expôs os hamsters a um voo de Nova York a Paris. Mas não se preocupa porque, apesar de ser um experimento maluco envolvendo hamsters e Viagra, ele claramente não foi tão longe e não comprou passagem de avião para os animais. Ele apenas adiantou a rotina deles em 6 horas, mudando os momentos em que a luz artificial ficava ligada. Normalmente levariam dias para se adaptar ao novo horário e regular o sono, porém, os animais que receberam sildenafil reajustaram seus ritmos de atividade em quase metade do tempo, voltando a correr nas rodas como se nada tivesse acontecido. O que acontece é que o jet lag é causado por um desalinhamento entre o ritmo circadiano endógeno, controlado principalmente pelo núcleo supraquiasmático, e o ciclo ambiental de claro ou escuro do novo fuso horário, ao qual o indivíduo se expôs após uma viagem. O núcleo supraquiasmático, que vamos chamar de NSQ a partir de agora, é uma estrutura localizada no hipotálamo, acima do quiasma óptico. Daí o seu nome. Ele funciona como o maestro do corpo, recebe informações sobre a luz do ambiente por meio da retina, que se conecta com o hipotálamo e usa esses dados para sincronizar os ritmos das outras funções biológicas do organismo. Hora de dormir, hora de acordar, hora de comer, mas também a liberação dos hormônios e até a temperatura corporal. Ou seja, o NSQ coordena o ritmo circadiano, ajustando o funcionamento interno do corpo ao ciclo de 24 horas do ambiente externo. Mas é óbvio que o relógio biológico não é um relógio de verdade, com ponteiros ou bateria ou motor. Esse controle é feito através dos Zeitgebers, que pode ser traduzido como sincronizadores, ou seja, dicas externas que explicam para o seu corpo que horas são. Por exemplo, noite não é hora de se estressar ou refeições pesadas, e dia não é hora de estar deitado. Esses sinais indicam ao ritmo circadiano o que fazer. Como o NSQ se adapta devagarzinho, geralmente com uma taxa média de 1 a 2 horas por dia, viagens que atravessam múltiplos fusos horários provocam uma discrepância temporária entre o que horas que o seu corpo acha que deveria ser e os estímulos externos que indicam que horas de fato são, gerando aqueles sintomas desagradáveis que eu falei até que a ressincronização completa seja alcançada. Ou seja, se você sai do Brasil e vai para o Japão, que tem cerca de 12 horas de diferença no fuso horário, pode considerar uma semana ou mais de mal-estar. O principal agente tradicional no combate ao jet lag é a melatonina, um hormônio naturalmente produzido pela glândula pineal em resposta à escuridão, cuja função é sinalizar ao corpo que cessou a luz e é hora de dormir. Apesar de ser bastante usada, ela só funciona direito se for tomada várias vezes em horários bem certinhos, porque o efeito dela dura pouco e cada pessoa reage de um jeito. Então, seria ótimo ter outro remédio que fizesse algo parecido. Mas aí você deve estar se perguntando o que diabos Viagra tem a ver com melatonina? E a resposta é simples: nada. Mas o experimento conduzido por Golombek lá na Argentina com sildenafil demonstrou que uma única dose, aplicada por via injetável em concentração suberectogênica, ou seja, abaixo do limiar necessário para causar efeitos relacionados à ereção, foi o suficiente para induzir um ajuste significativo no ritmo circadiano de hamsters submetidos àquela simulação de jet lag. Eu falei melhor sobre isso no vídeo original, onde eu conto a origem do Viagra, mas eu vou relembrar aqui rapidamente. O sildenafil funciona bloqueando uma enzima chamada fosfodiesterase tipo 5, ou PDE5, que normalmente quebra uma substância do corpo chamada guanosina monofosfato cíclico, ou CGMP. Essa substância é importante porque ajuda os vasos sanguíneos a se dilatarem e também participa de várias trocas de sinal entre as células. Quando o sildenafil impede que a PDE5 atue, o nível de CGMP aumenta nos lugares onde ele age. No caso dos hamsters do experimento, isso fez dobrar a quantidade de CGMP dentro do núcleo supraquiasmático, que é tipo o centro de controle do relógio biológico no cérebro. E é esse pedaço do cérebro que fica no hipotálamo que recebe as informações da luz que entra pelos seus olhos. Então, quando o CGMP aumenta no NSQ, essa parte do cérebro fica mais excitada e recebe mais informação, conseguindo mudar o ritmo biológico mais rápido. E sim, aqui excitada é no sentido de funcionar mais, não de ficar excitada daquele outro jeito. O Viagra, então, é tipo um Red Bull do seu relógio biológico. Só que não é tão simples assim. A eficácia do sildenafil
é meio assimétrica. Ele só acelerou a adaptação em simulações de atraso de fase. Na simulação de um voo de Nova York para Paris, em que o ciclo de luz foi adiantado em 6 horas. Quando a direção da simulação foi invertida, simulando um voo agora de Paris para Nova York, antecipando o ciclo de luz, o remédio não produziu qualquer efeito significativo. Esse resultado bate direitinho com uma ideia já bastante conhecida na cronobiologia. O nosso relógio biológico tem mais facilidade para se ajustar quando precisamos esticar o dia e dormir mais tarde. Manda esse vídeo da próxima vez que você ouvir alguém dizendo que é uma pessoa noturna. A plasticidade do relógio biológico humano é assimétrica. Então vê se para de virar madrugada vendo merda no seu celular. Essa luz direto no seu olho tá atrapalhando todo o funcionamento do seu corpo. O próprio Diego Golombek ressalta que nenhuma intervenção farmacológica é funcional de forma isolada. A exposição controlada à luz natural continua sendo a ferramenta mais poderosa para sincronizar o ritmo biológico. O sildenafil pode potencializar essa adaptação, mas não substitui o metrônomo natural do organismo, que é o ciclo do sol. Nesse caso, o Viagra serve apenas como substituto, como serviu de substituto para propina recebida por árabes para entregar terroristas. Eu também falei mais sobre isso nos 3 vídeos aqui do canal, um onde eu falo sobre meninos que viraram meninas, outro em que meninas viraram meninos e até um onde eu falei sobre transmuçulmanas. Mas o que importa por agora é que durante os anos mais turbulentos da ocupação americana no Afeganistão, quando crises diplomáticas, espionagem e operações militares constantes eram a regra, a CIA, o Serviço de Inteligência americano, percebeu que nem sempre armas ou malas de dinheiro eram as ferramentas mais eficazes para conseguir aliados. Precisavam de uma solução de fato mais inteligente. Em certos lugares, principalmente nas regiões tribais onde a autoridade ancestral pesa mais que qualquer valor monetário moderno, os agentes precisaram adaptar as suas estratégias para conseguir aliciar alguns delatores, os famosos X9. Um informante estratégico, também chamado de asset no jargão da inteligência, é alguém recrutado para fornecer informações específicas internas. E como todo ativo, e perdão por mais esse trocadilho, precisa ser protegido, motivado e, acima de tudo, mantido sob o controle. E foi aí que a pequena pílula azul se tornou uma peça essencial no jogo da inteligência. O Viagra entrou fundo com a moeda de troca perfeita e funcionou melhor do que qualquer drone, armas ou cofre cheio de dólares. O caso mais emblemático envolveu um comandante tribal de 60 anos, sem nome revelado, que tinha 4 esposas jovens, o que numa cultura como a afegã era símbolo de status. Mas tinha um detalhe: ele não conseguia mais acompanhar o ritmo da vida conjugal. Assim, não que uma mulher nas condições do Afeganistão fosse reclamar disso, né? Mas o que importa é que para um patriarca tribal isso era muito mais do que um problema íntimo, era uma ameaça direta à sua autoridade. Quando o seu poder vem atrelado ao seu puri, você precisa fazer ele trabalhar. Um agente da CIA, percebendo a situação, ofereceu um pacote com 4 comprimidos de Viagra discretamente. Dias depois, o chefe tribal voltou radiante, entregando informações valiosas sobre rotas de suprimento do Talibã, além de pedir, sem rodeio, mais daquelas pílulas que você me deu antes, sabe? Missão cumprida e todo mundo feliz. Trocar informações por armas podia acabar com essas armas caindo nas mãos erradas, virando-se contra as próprias tropas americanas, e dinheiro chamava atenção demais, além de poder ser rastreado ou desviado. Já o Viagra era quase invisível, não deixava rastro contábil, não fazia barulho, não precisava de manutenção, era uma solução silenciosa que atingia o ponto G da vaidade masculina, mostrando que o comprimidinho azul faz muito mais milagres do que colocar um sorrisão no rosto do seu vovô. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui.